A questão aborda o tema da América colonial, com destaque para as 13 colônias inglesas na América do Norte. Em seus primeiros tempos, essas colônias acarretam vultuosos prejuízos para as companhias que se organizam. Particularmente são grandes os prejuízos das colônias que se instalaram na América do Norte. O êxito da colonização agrícola portuguesa tivera como base a produção de um artigo cujo mercado se expandira extraordinariamente. Esse artigo é o açúcar. Os núcleos urbanos na região norte da América setentrional, ou seja, o norte das 13 colônias, que seria hoje a região nordeste dos Estados Unidos, encontraram sérias dificuldades para criar uma base econômica estável. Do ponto de vista das companhias que financiaram os gastos iniciais de traslado e instalação, a colonização dessa parte da América constitui um efetivo fracasso. Não foi possível encontrar nenhum produto adaptável à região que alimentasse uma corrente de exportação para a Europa, capaz de remunerar os capitais investidos. Portanto, a colonização da porção setentrional da América do Norte, das colônias inglesas ao norte de Nova York, teve uma economia voltada para o mercado interno e não para exportação. Com efeito, o que se produzia na Nova Inglaterra, que é essa região ao norte de Nova York, era exatamente aquilo que se produzia na Europa. Aí um texto do pensador brasileiro Celso Furtado. O enunciado diz o seguinte: avaliando a colonização inglesa da porção setentrional, palavra que significa norte, da América do Norte, na primeira metade do século XVII, o autor atribui o fracasso inicial do empreendimento à incapacidade da Nova Inglaterra em iniciar a produção de um artigo de alto valor e demanda do mercado europeu, a exemplo do que ocorrera na América Portuguesa, com o açúcar. Essa limitação econômica da porção setentrional da América do Norte, destacada no texto, decorreu em virtude, letra A, da autossuficiência do mercado inglês no século XVII? Não. A Inglaterra é uma ilha, não muito grande, e nunca foi autossuficiente. Para se manter, ela necessita de importar muitas mercadorias, como, por exemplo, o algodão, que abastecia as manufaturas têxteis britânicas. Mas o algodão não vinha da porção setentrional das colônias inglesas na América do Norte, e sim da porção meridional. Então, portanto, falsa a letra A. Então, essa limitação econômica decorreu em virtude da, letra B de bola, carência de capitais públicos e privados de investimento. Não é por causa disso. Esses investimentos aconteceram, inclusive. O texto fala das companhias que se organizaram para investir na colonização dessa região. Mesmo assim, não se desenvolveu a produção de algum tipo de artigo que abastecesse o mercado britânico. Falsa a letra B. A letra C afirma o seguinte, que essa limitação econômica era virtude do caráter predominantemente urbano da colonização inglesa. A colonização inglesa, ela não tinha um caráter predominantemente urbano. Era também uma colonização rural, só que na porção setentrional das 13 colônias, essa produção rural era voltada para as necessidades internas das colônias e não para as necessidades externas. Então, alternativa falsa. A letra E diz que essa limitação é virtude da imposição do Pacto Colonial, conhecido como exclusivo metropolitano, pelas companhias de comércio inglesas. Também falsa, porque esse Pacto Colonial era sim imposto, o chamado exclusivo metropolitano, pelo Estado britânico, só que ele nunca foi rigoroso durante a colonização inglesa, justamente porque a Inglaterra enfrentava sérios problemas internos, como guerras civis, guerras religiosas, que a impediam de ser rigorosa nessa imposição. Portanto, havia o exclusivo metropolitano sobre as 13 colônias, mas ele não era imposto com rigor
e por isso ele não funcionava da maneira como muita gente imagina que funcionou. Quando a Inglaterra teve condições de fiscalizar o exclusivo metropolitano, as 13 colônias se rebelaram no século XVIII e fizeram a independência dos Estados Unidos. Então, apesar dessa imposição, ela era bastante flexível. Não é ela que explica essa limitação econômica. O que explica essa limitação econômica é o que está afirmado na letra D de dado, que responde à questão. A similaridade climática existente entre Nova Inglaterra e Europa. Nova Inglaterra, região nordeste dos atuais Estados Unidos. Uma situação climática que lembra a situação climática da Europa do Norte. Então, por exemplo, invernos muito rigorosos, com nevascas, como acontece muitas vezes em Nova York, em Boston, e como acontece também na Inglaterra. Essa similaridade climática que impedia que houvesse, na região setentrional da América do Norte, uma produção de gêneros tropicais que complementassem a economia inglesa. Os gêneros que se produziam nessa região eram muito semelhantes aos gêneros produzidos na Europa. Daí a limitação econômica da região norte das 13 colônias. Tem a ver com uma questão climática, por isso resposta letra D de dado.